temos um inimigo chamado Satanás, só que ele já está derrotado debaixo dos nossos pés. Há 2000 anos Jesus morreu, ressuscitou, derrotou Satanás. Ele é o valente que Jesus falou, que um valente guarda toda a sua casa. Mas quando aparece outro mais valente que o valente, despoja, tira o poder daquele valente. Jesus é mais valente que o valente. Ele foi no terreno do inimigo. Ele tirou o poder do Satanás, colocou ele debaixo dos nossos pés. E hoje o diabo é um derrotado. E olha, hoje você pisa nele pela fé. Jesus falou, eu dou poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões, que representam os demônios do inferno. Toda a força do inimigo. E Jesus ele falou assim, olha, nada vai acontecer com vocês. Eu quero ler para você, eu quero começar lendo um versículo, e esse versículo que eu vou ler não é para você, cristão. Esse versículo que eu vou ler, Jesus falou para os religiosos daquela época. Eles tinham aparência de religiosos, mas eles eram hipócritas. Então Jesus disse assim para eles em João capítulo 8, versículo 44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Olha do que Jesus ele chama o diabo, mentiroso e pai da mentira. Quem criou a mentira? Satanás. As pessoas, elas dizem assim que o 1º de abril é o dia da mentira. Não, 1º de abril não é o dia da mentira. 1º de abril é um dia que Deus ele fez. Não é o dia da mentira, é o dia da verdade, do evangelho. É o dia do evangelho. Então ele disse assim que o diabo é mentiroso. Se ele é mentiroso, você acredita nele? Por quê? Não acredite no diabo. Lembra quando o diabo falou assim para Jesus, se o Senhor me adorar, eu te dou tudo isso, as riquezas do mundo. Mentira, o diabo não dá nada para ninguém. Ele mata, rouba e destrói. Se você que está me assistindo pensa que se fizer um pacto com o diabo, ele vai dar fama e riqueza, você está enganado. Jesus ele foi claro, o diabo ele faz 3 coisas, mata, rouba e destrói. E ele não dá nada para ninguém. É claro que não. Ele mata, rouba e destrói. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Tem pessoas que preferem acreditar no diabo do que naquilo que a palavra de Deus diz. Então creia na Bíblia. Tá bom? Tem pessoas que acreditam mais no diabo. Tem pessoas que se vê uma pessoa possuída pelo diabo. E o diabo falar, o demônio falar alguma coisa, ela acredita mais naquele demônio manifestado no que na Bíblia Sagrada. Então creia na Bíblia. Tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Que o diabo é mentiroso? Porque está escrito. Porque ele vai lançar pensamentos na sua mente. Ele vai fazer jogos mentais com você. Ele vai plantar pensamentos e vai fazer você acreditar que esses pensamentos é oriundo da sua mente. Então, nós vamos aprender essa estratégia do Satanás para quando ele atacar a sua mente com diversos tipos de pensamentos, você não caia na armadilha dele, hipótese nenhuma. Um dia o Salomão ele disse assim, como imaginou na sua alma, assim é. Como você pensa, assim é. Por isso que você tem que pensar coisas boas. Você tem que imaginar coisas boas, alimentar sua mente com coisas boas. Porque como você pensa, assim é. Um dia uma pessoa pediu oração para mim e disse, pastor, alguém jogou praga em mim. Disse que eu vou virar mendigo. Pastor, eu já estou quase acreditando. Eu falei, não acredite nisso. Você tem que crer que vai ser uma bênção. A pessoa, ao invés de acreditar na Bíblia Sagrada, que diz que somos abençoados, ela estava acreditando na praga que alguém jogou nela. Então você que está me assistindo, tá bom? Creia na palavra de Deus. Não dê crédito. Pastor, jogaram uma praga em mim. Não dê créditos, não. Creia na palavra de Deus e ponto final. Ela é soberana sobre todas as coisas. Então, como você imagina na sua alma, assim é. Por isso você deve se imaginar com a bênção antes mesmo dela acontecer. Sabe? Fixe na mente aquele seu sonho, aquele seu desejo, em nome de Jesus Cristo. Deus, ele nos ensinou a fazer isso. Por exemplo, no livro de Salmos,
Deus diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Olha a imagem. Imagina uma árvore junto a ribeiros. Deus usava imagens para falar conosco. Ele nos deu visão. Jesus contava parábola para nós entendermos o reino dos céus. Ele dizia que o reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu para semear. Então ele faz analogias. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Olha só que maravilha. Ele usando analogias, fotografias mentais, imagens mentais para mim e para você. Então ele disse: como você imagina, assim você. Por isto, o Satanás, ele vai investir na sua mente. Mas lembre-se, cristão, você é mais do que vencedor. Mas é impossível, nós estamos neste mundo, é impossível o diabo não lançar pensamentos na nossa mente. Diversos tipos de pensamentos. Pensamentos negativos, o diabo vai lançar na tua mente. Se você sofre com pensamentos obscenos, isso é o diabo. Então eu vou ensinar você a vencer esses jogos mentais que o diabo tenta fazer com você, em nome de Jesus Cristo. Por exemplo, vamos supor que você nunca viajou de avião. E aí você decide fazer uma viagem pela primeira vez. O que o diabo vai lançar na tua mente? Pensamentos de acidentes, pensamentos de morte, e agora você fica com medo. Você está entendendo como o diabo age? Por exemplo, vamos supor que no teu corpo apareceu um caroço. Você tocou, apareceu um caroço. O que vai vir na sua mente em primeiro lugar? É um câncer, é o diabo lançando. O diabo que lança esses pensamentos. É um câncer, é algo sério, é algo grave. É assim que o diabo ele ataca os nossos pensamentos. Isso acontece comigo também. Com certeza acontece comigo. Às vezes eu vou sair, entro no meu carro e o diabo traz aquela imagem de acidentes no meu pensamento. Eu simplesmente dou risada. Eu falo assim: olha, Satanás, você é mentiroso. Lembra, ele é mentiroso? Todo pensamento negativo que ele lançar na tua mente é mentira dele. Ele quer que você compre essa ideia. Ele quer que você acredite que esse pensamento negativo vai acontecer. Ele quer que você acredite que esse pensamento é teu e não dele. Mas olha, lembre-se, todo pensamento negativo é oriundo do diabo. Tá bom? Você vai sair de casa, ele traz o pensamento de morte. Ele traz um pensamento ruim. Lembre-se, você tem que saber identificar os pensamentos do diabo. Isso são pensamentos dele. Quando o diabo traz um pensamento, por exemplo, de acidente, eu falo: diabo, você é mentiroso, eu estou no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso na sombra do Onipotente, nenhum mal me sucederá. Quando ele traz um pensamento de doença na tua mente, fale para ele: Satanás, Cristo levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Você entende a batalha? Enquanto nós estivermos aqui, gente, o diabo vai atacar nossa mente, os nossos pensamentos. Mas ignore eles, aprenda a identificá-los. Não aceite quando ele trouxer um pensamento negativo, ruim na sua mente. Ei, cristão, não aceita não, tá bom? É ele bombardeando sua mente. Ele coloca pensamentos de blasfêmia. O diabo traz na sua mente pensamentos de blasfêmia. E agora você começa a acreditar: eu blasfemei. Olha só, eu estava lendo um livro de um pastor que o diabo colocou na mente dele, antes dele ser pastor. Ele não tinha muita experiência com a palavra de Deus. E o diabo colocou na mente dele pensamentos de blasfêmia e fez ele acreditar que tinha cometido pecado contra o Espírito Santo. Olha, ele falou que viveu um inferno. Ele falou que estava muito oprimido com esses pensamentos. Como ele não conhecia o Evangelho, que liberta, ele sofria com aqueles pensamentos. Ele pensava que tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Olha como que o diabo é. Ele jogou os pensamentos e ainda fez ele acreditar que aqueles pensamentos eram oriundos da mente dele. Cristão, o diabo vai trazer todo tipo de pensamentos, tá bom? Pensamentos de blasfêmia, pensamentos pornográficos, pensamentos de acidente, pensamentos de morte. Mas lembre-se do que eu ensinei no começo. Ele é mentiroso. Tudo que ele falar na tua mente,
Todo pensamento negativo que ele trouxer na tua mente é mentira. Ele trouxe um pensamento de acidente, é mentira, ele não vai fazer aquilo. Ele não vai, sabe por quê? O que é de Deus, o maligno não toca. Você está entendendo? Você é blindado no sangue de Jesus Cristo. Você é lavado no sangue do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. E o que eu devo fazer? O apóstolo Paulo fala sobre a armadura da fé, a armadura de Deus, e ele fez uma analogia entre a armadura do soldado romano e a armadura espiritual que Deus nos deu. Eu vou ler toda a armadura com você, mas eu não vou estudar cada acessório da armadura, tá bom? Aqui no meu canal no YouTube tem uma mensagem que eu ensino cada acessório da armadura, os significados da espada do Espírito, o significado da couraça da justiça. Então você pode procurar aqui no meu canal e eu tenho certeza que vai te abençoar esse estudo. Hoje eu quero falar somente de um acessório nessa armadura. Eu vou ler com você, mas eu vou estudar somente um acessório. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também, preste atenção, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse, na 1 Tessalonicenses 5,8, mas nós que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da nossa salvação. Então Paulo, na armadura romana, ele explicou sobre o capacete que protegia a cabeça do soldado romano de flechas, de espada, e aqui ele fez uma analogia sobre o capacete da salvação. Ele explica que esse capacete que tem na armadura espiritual, esse capacete é a esperança da salvação, o que protege os nossos pensamentos. Esperança da salvação. Esperança é uma expectativa positiva do futuro. Você espera coisas boas. Esperança da salvação. Essa palavra salvação no grego é sotéria, que significa cura, prosperidade, bem-estar, proteção, segurança. Significa tudo isso. Então, o que vai proteger sua mente dos ataques do diabo, dos pensamentos negativos do diabo, é uma esperança, é uma expectativa positiva, que algo bom vai acontecer. Porque o diabo, ele traz na sua mente pensamentos ruins de que algo ruim vai acontecer. Então, a expectativa positiva de que algo bom vai acontecer protege sua mente dos pensamentos e dos ataques do diabo. Entendeu? Esperança. Espere coisas boas. Quando o diabo trouxer pensamentos negativos, você já está esperando coisas boas. Você simplesmente vai ignorá-lo. Então o capacete ele protege o quê? A cabeça. O capacete, na armadura de Deus, protege os nossos pensamentos. É claro que o capacete não impede o impacto. Vamos supor que o motoqueiro cai, bate a cabeça, mas o capacete protegeu a cabeça dele. É claro que ele sentiu o impacto, mas não foi fatal, porque o capacete protegeu a cabeça dele. Um dia eu estava assistindo uma autoridade falando, quando ela, em alguns casos, quando ela saía, um político, quando ele saía na rua, para ser protegido de atiradores de elite, ele usava um capacete que suportava tiro de .40. Imagina o impacto. Vamos supor que alguém alvejasse ele na cabeça, o capacete protegeria ele. O capacete super pesado. Mas o capacete protegeria ele, não do impacto, mas da morte. Mas o impacto ele sentiria. E tem pensamentos que o diabo traz na nossa mente que realmente causa aquele impacto. Você sente um impacto, mas lembre-se, você tem um capacete da salvação que protege a tua mente. O diabo pode lançar os pensamentos, não fixar eles na sua mente. Ele não pode fixar. Você não pode impedir passarinhos de sobrevoar a sua cabeça, mas você pode impedi-los de construir um ninho. O diabo traz os pensamentos, mas lembre-se, você tem o capacete da salvação que vai proteger. O pensamento vem, o capacete protege você e não fixa na tua mente, entendeu? Não é algo fixo. Por quê? Todos os ataques do diabo na sua mente, você repele com o capacete da salvação. Ele traz um pensamento negativo com relação ao seu futuro, mas você tem o capacete da salvação, expectativa,
confiante que o futuro vai ser uma bênção e você simplesmente ignora os pensamentos do diabo. Tem um exemplo para te dar, um pastor que ele tinha problema no coração, ele orou, Deus curou ele, de vez em quando ele sentia mal. Um dia ele começou a passar mal, muito mal, sintomas. E o diabo falou assim na mente dele, olha só, ele disse assim, olha o pensamento que veio na mente dele. Deus te curou no passado, hoje ele não vai te curar mais não. Olha só o que é o capacete da salvação. E ele falou assim, ele sabia que aquele pensamento era do diabo, ele falou assim, realmente, diabo, você é mentiroso, mas você está falando a verdade. O diabo falava, olha, Deus vai te... Era o pensamento na mente dele. Deus te curou, não vai te curar mais não. Ele falou que dava risada. Do que você está dando risada? Veio um pensamento na mente dele. Deus te curou, não vai te curar mais. Ele falou, realmente, diabo, você é mentiroso, pai da mentira, mas dessa vez você está falando a verdade. Deus já me curou, não vai mais curar. Eu estou curado pelas feridas de Jesus. O pensamento saiu. Você está entendendo o que é resistir o diabo? Você está entendendo o que é o capacete da salvação? Ele tinha certeza da cura dele. Expectativa confiante. E o diabo não pôde fixar aquele pensamento nele. Aleluias! É assim que você vence os jogos mentais que o diabo traz na sua mente. Não aceite, não. O diabo vai trazer um pensamento, não acredita naquele pensamento. E olha, ele vai tentar fazer você, ele vai tentar persuadir você que esse pensamento é teu. Ele traz um pensamento obsceno na tua mente. Ele faz acreditar que esse pensamento é teu e você ainda fica se perguntando, meu Deus, como eu, crente, consigo pensar num negócio desse? Lembre-se, não é você. Esse pensamento é do diabo que você vai repelir com o capacete da salvação em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo certa vez disse assim, gente, nós temos a mente de Cristo. Quando o diabo atacar a tua mente, fale para ele, eu tenho a mente de Cristo. O diabo vai dizer assim na tua mente, ele vai colocar um pensamento, será que eu estou ficando louco? Eu acho que eu estou ficando louco, vou procurar um psiquiatra. Estou ficando louco. Lembre-se, isso é um pensamento do diabo. O que eu ensinei no começo dessa mensagem, o diabo é mentiroso, você vai acreditar no diabo? Você vai acreditar no diabo que fala na tua mente que você vai ficar louco? Ou você vai acreditar naquilo que o Paulo disse, eu tenho a mente de Cristo? A mente de Cristo é louca? Tem problemas mentais? Não. A minha mente é a mente de Cristo. Não ficarei louco, não ficarei louca. Pare de acreditar nisso. Pare de acreditar que você vai ficar louco. Com problemas mentais, pare com isso. Isso são pensamentos do diabo. Você será uma bênção. Creia, eu serei uma bênção. Esse pensamento é do diabo, eu não aceito Satanás. Vem um pensamento ruim, obsceno, esse pensamento não é meu, Satanás. Não adianta, eu tenho a mente de Cristo. O livro de Cantares de Salomão é um diálogo entre Cristo e a igreja, é uma profecia, tá? A noiva falando com o noivo falando com a noiva. Então Jesus falou assim para a igreja, o Salomão falando com a Sulamita. Ele disse que a fronte dela era como um romã. Fronte representa a mente. Era como um romã. Você já viu um romã por dentro? Todo vermelho? Cheio de sementes vermelhas, caroços vermelhos. Bonito. Assim é a nossa mente. Vermelho, lavado com o sangue de Jesus Cristo. Quando o diabo atacar a tua mente, fale para ele. Minha mente é lavada com o sangue de Jesus Cristo. A sua língua, os seus lábios, ele disse que era como escarlata, vermelho. Os teus lábios são como um fio de escarlata. O teu falar é doce e a tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas tranças. Dos nossos lábios, sabe o que tem que sair? O sangue de Jesus Cristo. Então, quando o diabo ataca a tua mente, sou lavado pelo sangue de Jesus. Minha mente é como romã lavada no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Você está entendendo como vencer os jogos mentais do diabo? Não creia, você que está me assistindo. Você está sendo bombardeado, sua mente está sendo bombardeada pelo diabo. Creia no Evangelho. Creia no Evangelho. O diabo vai colocar na tua mente, você que aceitou Cristo, o diabo vai colocar na tua mente, ó, você vai para o inferno. Você fala para ele, Satanás, eu tenho a vida eterna, pela graça eu sou salvo. Ele vai dizer assim na tua mente, você vai morrer. O que você fala para ele? Satanás, Jesus, ele conquistou a vida, a longevidade, vida longa para mim. Eu tenho longevidade. A última promessa dos Salmos 91
longevidade. No último versículo, quer dizer, o último versículo tem a promessa da longevidade. Longevidade, longos dias aqui na terra com qualidade de vida. Quando ele atacar a tua mente, você tem o evangelho da graça que te justificou, o sangue de Cristo que te justificou. Identifique, não aceite, fale, esse pensamento é teu, diabo. Eu não acredito nele, você é mentiroso. Eu acredito no evangelho de Jesus Cristo. Eu sou pastor, mas também o diabo ataca a minha mente. Com pensamentos de acidentes. Sim, mas eu ignoro ele, porque eu creio no evangelho. Eu acredito. Alimente sua mente com coisas boas, gente. Alimente. Deus deixou imagens boas para nós. Quando ele apareceu em visão para Abraão, ele disse, eu sou o teu escudo. Ele mostrou um escudo para Abraão. Abraão, eu sou o teu escudo. Jesus dizia, eu sou a videira verdadeira. Ele usava imagens. Lá em Apocalipse, o candelabro, menorá, representava a igreja. Quando fala de menorá, já vem na nossa mente aquele castiçal que ele diz que representa a igreja. E várias outras imagens que Deus ele usava. Então alimente sua mente com coisas boas. Pare de alimentar sua mente com coisas ruins. Os olhos são a candeia do corpo. Então alimente sua mente com coisas boas. Assista coisas boas. Qual é o teu sonho? Mentalize o seu sonho em nome de Jesus Cristo. Porque como você imagina na sua alma, assim é. Então pare de se imaginar uma pessoa derrotada. Pare de se imaginar como uma pessoa fracassada. Você é mais que vencedor, cristão. Deus é contigo. Você está debaixo da dispensação da graça de Deus. Você é uma pessoa privilegiada. Alimente sua mente com coisas boas, com louvores bons. Porque vamos falar a verdade, existem muitas músicas gospel que é um verdadeiro fracasso, uma verdadeira derrota. Que quando você ouve, você sente a vontade de chorar e não de se alegrar. E não de se alegrar, tá bom? Então alimente sua mente com músicas boas. No mundo, na música secular, existe a sofrência. As pessoas cantam músicas que fazem elas lembrarem de momentos tristes. E elas começam a ficar tristes, depressivas. Pare de ouvir músicas. Pare de ouvir sofrência. Eu costumo dizer, tem a música sofrência, aquela música sertaneja sofrência secular, mas tem as músicas sofrência gospel também. Infelizmente, as letras, uma verdadeira derrota. Um dia eu estava no meu carro, e eu coloquei numa rádio evangélica, estava ouvindo. E olha, começou uma música que eu falei, pelo amor de Deus. Tem música gospel, eu chamo de música, porque louvor é quando você adora a Deus. Música qualquer um faz, tá? Música gospel. E olha, quando começa a tocar certas músicas na rádio, eu até desligo, porque é um verdadeiro fracasso. Se alguém estiver na depressão e ouvir uma música dessa, ela fica mais deprimida ainda. São letras, eu não sei de onde esses artistas gospel tiram essas letras. Vocês que são compositores gospel, vocês que cantam, pelo amor de Deus, cantores, façam músicas baseadas no Evangelho. Façam músicas baseadas no Evangelho. Por exemplo, uma música fantástica baseada no Evangelho, Maravilhosa Graça. Mas tem muitos mais. Então, cantores, pelo amor de Deus, verifiquem antes se as músicas de vocês são compatíveis com o Evangelho. Tá bom? Não faça músicas para mexer com a emoção das pessoas. Faça música, que a sua música seja uma pregação do Evangelho em nome de Jesus Cristo. Então pare de se alimentar com coisas tristes. Pare de se alimentar com coisas tristes do passado. Músicas tristes. Músicas com dor de cotovelo. Se alimente do Evangelho. O Evangelho é maravilhoso. Tá bom? O Evangelho é fantástico. Ouça louvores que na letra realmente esteja inserido o Evangelho da Graça, o Evangelho da Nova Aliança. Um dia Jeremias falou assim para Deus. O Jeremias era o profeta chorão. E no capítulo 3, versículo 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Vamos aprender esse segredo com Jeremias. Deus, lembra do meu sofrimento. Eu
me lembro e minha alma se abate dentro de mim. Como a minha alma se abate? Lembrando do meu sofrimento. Lembrando das coisas ruins que aconteceram no passado. Eu sei que muitos que estão me assistindo viveram momentos tristes, momentos difíceis no passado, mas se você ficar se recordando das coisas ruins que fez, das coisas ruins que aconteceram, você vai se entristecer. Então pare, faça como Paulo. O Paulo era uma pessoa ruim, perseguia os crentes, mas ele disse, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. O Paulo sofria de amnésia? Não. Quando ele diz assim, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, ele estava dizendo assim, olha, eu superei o passado, eu errei, em outras palavras, está parafraseando o que Paulo disse. Eu errei, eu persegui a igreja, fui cúmplice na morte de Estevão, mas eu superei, eu me perdoei, porque eu sei que Deus me perdoou e dos meus pecados ele não se lembra mais. Então Jeremias disse, Deus, eu lembro do meu sofrimento e minha alma se abate. Se você ficar lembrando disso, se você alimentar a tua mente só com coisas ruins, com acidentes, notícias ruins, tristezas, você vai se abater. Então não alimente os momentos tristes da sua vida, tá bom? Alimente sua mente com coisas boas. Então ele disse, Deus, eu me lembro. Por isso que a minha alma, ela se abate dentro de mim. Então ele continua dizendo, disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. Agora ele começa a trocar, substituir pensamentos de derrota, pensamentos do sofrimento dele, com pensamentos que trazem esperança. E qual era esse pensamento que Jeremias tinha? Que trazia esperança para ele, que ele substituiu pelo pensamento de derrota e de fracasso. Ele continua dizendo no versículo 22, as misericórdias. Essa palavra misericórdia no hebraico é hesed, que significa graça, favor e merecido. A hesed, a graça do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Então o que trazia esperança para ele? Lembrar da graça, do favor e merecido. Quando você estiver triste por um erro que cometeu no passado, lembre-se da graça que te perdoou. Lembre-se da graça. Quando o diabo trouxer na tua mente o quanto você errou no passado, você era uma pessoa ruim, lembra do que você fez? Sabe o que você deve fazer? Lembrar da graça. A graça é maior do que a vida. O favor imerecido de Deus. Quando o diabo ataca a tua mente dizendo, olha, você já aceitou Jesus, mas você vai para o inferno. Lembre-se da graça que te traz esperança. Pela graça eu sou salvo. Pela graça eu recebo. Pela graça eu tomo posse de todas as bênçãos. Quando o diabo trouxer na tua mente pensamentos, olha, você não merece. Lembra ontem você ficou nervoso? Você não merece ser abençoado. O que você deve fazer? Lembre-se da graça. Disso eu vou me lembrar do que, Jeremias? Que a graça de Deus é a causa de não sermos consumidos. E ele diz, esse versículo maravilhoso, versículo 23, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, ou elas se renovam a cada manhã. A graça de Deus nunca se esgota. Pastor, eu acho que eu já enchi a paciência de Deus. Eu acho que Deus já tá irado comigo. Ei, a graça de Deus se renova. Toda manhã se renova. Virou o dia, a graça de Deus se renova. A graça de Deus se renova porque a ira dele já foi derramada sobre Jesus Cristo. Você entende? Então alimente sua mente com coisas boas. Eu vou me lembrar disso, Jeremias disse. Então se lembre de coisas boas, momentos felizes. Você perdeu um ente querido? Lembre-se dos momentos felizes que você teve com ela, com seu ente querido. Lembre-se dos momentos felizes. Eu sei que é difícil, tá, gente? Eu sei que é difícil. Mas alimente sua mente com coisas boas. Pare de pensar no passado triste que você teve, o quanto você já sofreu. E alimente, mentalize, traga na sua mente, traga na sua alma aquilo que você deseja. Comece a imaginar você com aquela bênção. Como você imagina se você... Comece a se imaginar, comece a se preparar para a bênção que você está pedindo para Deus. Comece a se preparar para a bênção que você está pedindo para Deus. Aleluias! Então você é mais que vencedor. Não deixe o diabo te enganar com os jogos mentais dele. Tá bom? É a batalha da mente. Enquanto você estiver aqui na terra,
Todos os dias o diabo vai bombardear a tua mente. Todos os dias. Isso acontece comigo, gente. Eu entro no carro, vem pensamentos de acidentes. Quando você viajar de avião pela primeira vez, o diabo vai trazer pensamentos de acidentes. Se você encontrar um caroço no teu corpo, ele vai dizer na tua mente, ele vai trazer um pensamento dizendo que é câncer. Tá bom? Essa é a estratégia dele, mas não aceite. Fale, eu tenho a mente de Cristo. Eu quero orar por você. Precisa da minha oração? Você precisa? Você está com pensamentos de loucura? Pastor, eu acho que eu vou ficar louco. Não vai ficar. Lembre-se do que eu falei no começo. O diabo é mentiroso. Tudo que ele falar na tua mente, todo pensamento que o diabo colocar na tua mente, não vai acontecer. Quem falou foi Jesus. Ele é mentiroso. Se o diabo colocar assim na minha mente, você vai morrer. Eu simplesmente vou ignorar, porque ele é mentiroso. Você vai acreditar em um mentiroso? Tem pessoas que acreditam mais em um demônio manifestado do que na Bíblia. Tem pessoas que ficam assistindo vídeos de demônios manifestados e depois ficam com medo. E eles acreditam mais no demônio do que na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Sabe por quê? O demônio é mentiroso, o diabo é mentiroso, pai da mentira. Eu quero orar por você. Se você está internado, está tomando remédios por causa de pensamentos que estão atacando a tua mente, pessoas dizem que você é louca, eu quero orar. E Deus vai restaurar a tua mente, em nome de Jesus. Você precisa? Se for possível, feche os teus olhos, porque, meu Deus, eu oro por todos neste momento. Se você que está me assistindo ainda não aceitou Jesus, repita essa oração comigo. Aqueles que não têm Cristo ainda. Repita, fale assim comigo: Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, e não existe outro caminho para a salvação a não ser o Senhor. Eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Eu rejeito toda obra do mal. E eu te peço, entra no meu coração. Eu aceito. A minha alma pertence a Jesus e eu rejeito toda a obra do diabo. Se você fez esta oração, a partir deste momento você tem a mente de Cristo. A partir deste momento. Meu Deus, eu oro por todos. Essa pessoa que está sendo oprimida por pensamentos pornográficos, pensamentos de blasfêmia, pensamentos de morte, doenças, aquele pensamento, meu Deus, que fica dizendo, você vai enlouquecer, mentira, você é mentiroso, diabo. Eu oro por todos neste momento e eu ordeno que todo mal, no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, todo problema psicológico, todo trauma psicológico, todo problema mental, em nome de Jesus, eu ordeno, sai de todas as pessoas, saiam também doenças físicas, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos. Eu te abençoo em nome de Jesus. E você repita comigo, ou em voz alta, ou no seu pensamento. Repita, eu tenho a mente de Cristo. A minha mente é lavada no sangue de Jesus Cristo. E graças a Deus. Aleluias! Espero que essa mensagem tenha te abençoado. Tá bom? Ignore os pensamentos do diabo. Não se esqueça, o diabo é mentiroso. Tudo que ele colocar na tua mente é mentira. Tudo que ele falar na sua mente é mentira. Você não acredita em um mentiroso. Lembre-se, ele é mentiroso. Tudo que ele falar não acontecerá com você. Em nome de Jesus Cristo. Espero você na próxima mensagem. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.